Então, pessoal, nosso capítulo 5, ele trata exatamente da ascensão do nazismo e do fascismo. E, para início, ele apresenta aqui uma charge ali de cerca do ano de 1942, onde mostra os dois líderes máximos ali do fascismo e do nazismo. À esquerda está exatamente aqui o Mussolini, né, que foi o maior líder fascista da Itália, e à direita está aqui o Adolf Hitler. Eles estão ali apertando as mãos, ou tentando apertá-las, onde eles selam ali uma aliança. Mas um deles, nessa charge, afirma exatamente o seguinte: quando se aperta a mão de um amigo, deve-se ir até o fundo, né? Só que o outro, ele aparenta ali uma certa contrariedade, né? Porque se trata do fundo do oceano. E o que seria o fundo desse oceano nessa alegoria que está sendo feita aí? O fundo do oceano seria exatamente a guerra que vai ser estabelecida, a guerra que está sendo projetada, que está sendo organizada, né? E, nesse sentido, o Mussolini, ele, ao que tudo indica, ele não estava muito contente em apertar essa mão do Hitler até o final, mas acabou apertando. Então, essa ascensão do nazismo e do fascismo, elas acabam ocorrendo devido ao fim da Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial ter causado ali uma crise na democracia mundial, na democracia liberal em si, principalmente porque os países derrotados estavam insatisfeitos com os acordos de paz, entre eles a Alemanha, principalmente a Alemanha, e a Itália, que havia vencido a guerra, ela acabou se descontentando devido à seguinte situação: devido a ela não ter recebido aquilo que foi prometido a ela após o fim da Primeira Guerra Mundial. A Itália teve muitos gastos do que propriamente saldo em relação ao fim da Primeira Guerra Mundial. Então, os anos de 1920 na Itália serão os anos de ascensão do regime fascista, e os anos ali 30 na Alemanha serão também os anos de tomada do poder por parte do Adolf Hitler, certo? Então, são duas figuras aí importantes nesse estudo. O Mussolini e o Hitler, né? Aqui nessa outra página que aparece aí para vocês. O Mussolini, ele participou da Primeira Guerra Mundial, o Hitler também. O Mussolini pelo exército italiano e o Hitler inicialmente pelo exército alemão e posteriormente pelo exército austríaco. O Hitler e o Mussolini, ambos acabaram tendo um descontentamento muito grande com a participação dos seus países na Itália. O Hitler, pela questão de que ele acreditava que os alemães não deveriam ter assinado um acordo de paz com a Entente, devido a ele dizer que a Alemanha ainda tinha poderio para enfrentar a guerra. E ele acusa exatamente os judeus, os comunistas, os liberais de traírem a pátria, de traírem a Alemanha. E o Mussolini era um ex-socialista que acabou sendo expulso do Partido Socialista porque era a favor da guerra. E já no final da guerra, o Mussolini ele começa ali a criar um partido, que esse partido ele acabava falando sobre a perseguição a comunistas e socialistas, a formação de um Estado forte com poder centralizado nas mãos de um chefe, né? E, nesse sentido, o Hitler também caminha no mesmo ideal. A Alemanha numa crise financeira e econômica profunda, fome, desigualdade social e etc. E aí o Hitler também pensa da mesma maneira que o Mussolini, mas com uma ideiazinha a mais. O Hitler tinha uma ideia de raça superior, e essa ideia de raça superior era exatamente a ideia do arianismo. Esse arianismo dizia que existiriam classes puras
e uma dessas classes, ou dessas raças, melhor dizendo, puras, seria exatamente o arianismo, ou seja, os indivíduos de raça de origem germânica, loiros, altos, olhos azuis ou verdes, pele branca. Então, seria esse o critério. E todo povo, ou toda nação, ou toda raça que fosse uma raça sem pátria, uma raça sem pureza, essa pureza se dava exatamente à questão da miscigenação, essa raça ter se misturado com outras, eram impuras e necessitavam ali ser eliminados. E ainda tinha uma outra raça que, apesar de ser, na visão do Hitler, de ser uma raça que havia poucas miscigenações, mas era uma raça que merecia ser escrava, era exatamente a raça dos eslavos que ficavam exatamente na região do leste europeu. Então, a partir daí, nós podemos dizer que o fascismo e o nazismo, eles são irmãos de sangue, né? E a pregação dos nazistas e dos fascistas eram pregações exatamente estabelecidas a partir da ideia de que precisava-se estabelecer um Estado forte, um Estado que pudesse melhorar a condição de vida e a qualidade de vida das pessoas, em termos de salários dignos, de educação, de saúde. Era um discurso que acabava sendo direcionado às massas. Um discurso que acabava sendo orientado para tocar o coração e a mente das pessoas mais necessitadas. Tá? E, nesse sentido, eles acabavam pregando exatamente o quê? Pregavam o fim da democracia liberal, pregavam ideias racistas, pregavam a perseguição de opositores, certo? E também acabavam ali estabelecendo uma ideia, italianos e alemães, a ideia de espaço vital. O que seria a ideia de espaço vital? Conquistar territórios, dominar territórios e fazer com que aqueles que fossem dominados ali pudessem servir aos seus líderes. E nesse processo, o que ocorre em 1938, ocorre um encontro entre o Mussolini e o Hitler, né? E esse encontro acaba ali selando, basicamente, vamos dizer assim, um acordo entre o Führer alemão e o Duce italiano. Tanto essa palavra Duce como Führer eram exatamente palavras ali que indicavam o grande líder. Diziam que aquele indivíduo ele era quase que infalível, era infalível, que guiaria a nação às luzes, guiaria a nação à grandeza e faria desses estados grandes novamente. E antes da ditadura se processar, nós temos exatamente a seguinte ideia. O Mussolini, que é essa figura aqui, né, o primeiro-ministro da Itália, e o Hitler, eles têm umas trajetórias ali que são trajetórias, em certa medida, paralelas. O Mussolini ele chegou a integrar o Partido Socialista, né, era um jornalista, um professor também, e o Hitler ele tentou ser um pintor. Só que ele era um pintor medíocre, um pintor ali mediano, e não conseguia fazer com que a sua arte emplacasse ali em nenhuma academia de belas artes, como, por exemplo, a Academia de Belas Artes de Viena, né? Já que o Hitler, ele nem alemão era, ele era austríaco. E ele não conseguiu emplacar os seus trabalhos. E aí, olha só uma das coisas interessantes. Grande parte das galerias de arte elas eram comandadas por judeus. E o Hitler foi reprovado em diversas dessas academias. Temos aí já uma hipótese do porquê desse ódio aos judeus. Ambos, tanto Mussolini quanto o Hitler, eles participaram da Primeira Guerra Mundial. Mussolini foi sargento e o Hitler foi cabo. E eles acabaram saindo da guerra porque foram feridos na guerra, né?
A ascensão, propriamente, do fascismo, ela ocorre na Itália, a partir de 1919. Na Alemanha também, as primeiras pregações, elas acabam se estabelecendo no ano de 1919. Essas pregações, elas vêm porque ambos os países tinham a crença ali de que haviam sido lesados, ou esses grupelhos, essas catervas, essas matilhas aí, de indivíduos que se organizavam em prol de uma ideia tão atroz, uma ideia tão infeliz, acabaram ali se estabelecendo a partir do ano de 1919. A Alemanha passava por dificuldades econômicas tremendas. A partir disso, lutas sociais começaram a existir, principalmente organizadas ali pelos socialistas, e a Itália, embora vencedora, ficou de mãos vazias, porque não teve nenhuma vantagem. Então, o que acabava acontecendo? O Mussolini, ele acabou utilizando-se dessa Itália de democracia liberal, com pessoas desiludidas, com desempregados, com ex-soldados que não estavam contentes com o que ocorreu na guerra, e com uma classe média sem esperança, que o discurso dele, de botar a Itália nos trilhos e fazer a Itália restaurar a grandeza do Império Romano, tocava no coração e na mente dessas pessoas que acabaram seguindo o Mussolini de maneira intensa. E, nesse sentido, a própria educação, ela seria fundamental para fazer com que essas pessoas elas conseguissem e se estabelecessem ali com essas ideias. Então, as crianças de 4 a 8 anos, elas já ingressavam ali numa educação voltada para a defesa do Estado, a defesa do grande líder, ingressavam ali num grupo chamado Filhos da Loba. Entre os 8 e 14 anos, esses jovens ingressavam na Balila, que era nome de um menino que era tido ali como herói nacional por ter jogado pedra nos invasores austríacos no século XVIII, no processo ali, quando os austríacos eles dominavam a Itália. E entre os 14 e 18 anos, eles passavam para os vanguardistas, onde eles tinham um treinamento militar aprimorado. E as mulheres também tinham uma educação parecida, né, com a dos meninos, tá? Nesse processo, a criação do Partido Nacional Fascista, ela se dá em 1921, quando o Mussolini ele transforma a milícia que ele comandava em Partido Nacional Fascista italiano. A partir daí, grande parte da classe média apoiou as ideias do Mussolini. Em pouco tempo, o partido chegou a ter 200 mil filiados e elegeu 35 deputados para o parlamento. E, nesse processo, o Mussolini ele utilizava símbolos assim que eram símbolos muito importantes para os italianos, símbolos muito importantes para o Império, propriamente até para o Império Romano. Um desses símbolos era exatamente a águia. Então, ele vai utilizar dessas simbologias exatamente para mostrar ali que a Itália tinha poder. A águia era o símbolo exatamente das legiões do Império Romano, que era exatamente o símbolo máximo ali do exército romano, e abaixo da águia havia um feixe de varas e um machado que simbolizava exatamente o poder das instituições romanas. Mussolini, ele acaba chegando ao poder em 1922, ele chega através de um golpe, a denominada Marcha sobre Roma. Essa marcha sobre Roma, ela fez com que o rei da Itália, o Vítor Emanuel III, ele acabasse ali convidando Mussolini para ser o primeiro-ministro, pois ele identificou que não havia outra saída. Se ele não fizesse isso, Mussolini tomaria o poder de qualquer forma. Então, ele convida o Mussolini para participar do governo. O Mussolini, ele acaba, quando estando no poder, ele começa a fazer perseguição ou perseguições aos diversos partidos políticos existentes. Nas eleições de 1924, ele conseguiu ali 65% dos votos para o parlamento, os fascistas, né? Devido a quê? Devido ao cabresto, devido à violência que os partidários deles, os camisas negras, acabaram perpetrando contra as pessoas
que eram seus opositores. O líder socialista Giacomo Matteotti acabou denunciando essa violência e foi assassinado pouco depois pelos fascistas. A repercussão do crime foi enorme, o Mussolini foi pressionado, alguns apelaram até pelo rei, o Mussolini quase cai, mas o rei ali passou o pano e deixou que o Mussolini seguisse. Em 1925, Mussolini proibiu todos os partidos políticos, aboliu o direito de greve, fechou sindicatos que não fossem ligados ao Estado, também dizia que somente o Estado podia negociar salários com os trabalhadores e os sindicatos de patrões e de empregados, eles tinham que estar dentro do Estado, pois o Estado era juiz de todas as decisões. A partir daí, ele criou exatamente o sistema conhecido como corporativismo, né, o Estado controlando as ações de trabalho, e desenvolveu a Carta del Lavoro, que era a Carta do Trabalho, que é datada de 1927, inclusive fazendo aniversário aí essa semana. O Mussolini definiu também que o fascismo ele deveria avançar no Ocidente, porque para ele tudo estava dentro do Estado, nada poderia estar fora do Estado, e se estivesse fora do Estado, seria contra o mesmo. O fascismo acaba tendo o seu apogeu ali nos anos de 1929, quando o Mussolini submeteu o seu governo a um plebiscito, e 98% dos italianos votaram favoráveis ao fascismo. Esse regime acabou ali ganhando uma fama internacional, né? Mesmo porque as democracias europeias, como Inglaterra, França, estavam ali instáveis, né? Devido à crise econômica, e a Itália acabou não tendo, vamos dizer assim, grande perdas no processo da crise de 1929. E nesse sentido, o que acaba acontecendo? O Mussolini, a partir de 1933, criou um Instituto de Reconstrução Industrial, onde ele pensava ali dar um impulso na indústria italiana, com siderurgia e indústria naval, reduzindo o desemprego. Então, a popularidade dele foi lá para cima, realmente, e já estava lá em cima, se tornou ainda mais. Ele elevou impostos sobre bens importados, protegendo a economia nacional, e estimulou a indústria nacional e mercado interno. Também, ele estabeleceu ali estímulo às propriedades rurais e os sistemas de parceria para evitar o êxodo rural, para que as pessoas não saíssem do campo para a cidade, e também incentivou a produção de alimentos, onde ele estabeleceu até uma ideia chamada Batalha de Trigo, para produzir a maior quantidade de grãos de trigo para que a Itália pudesse ser autossuficiente. Só que isso vinha exatamente com a seguinte situação. Só quem lucrava eram os grandes empresários e os grandes proprietários rurais. As classes trabalhadoras, elas acabavam ficando com salários muito baixos. Só para se ter uma ideia, o trabalhador italiano, ele recebia 1/3 do valor de um inglês e metade do salário de um francês. Então, era muito baixo o valor dos salários. Em termos de política externa, os fascistas eles acabaram, em 1929, fazendo com que o Papa Pio XI assinasse a Concordato de Latrão. Nessa Concordato de Latrão, ele reconhecia o Estado italiano, o Papa reconhecia o Estado italiano, unificado desde 1870, e ele ficaria com uma pequena área circunscrita na região ali de Roma. E, a partir daí, esse acordo também caiu muito bem para o fascismo, porque as pessoas identificavam esse acordo como um apoio do Papa ao fascismo, que, na verdade, não era bem isso. O Papa se sentiu coagido também. Em 1935, o Mussolini invadiu a Etiópia, demonstrando ali força, né? Os etíopes ali tentaram enfrentar, mas acabaram sendo derrotados. E, nesse processo, as democracias europeias só assistiram sem fazer absolutamente nada. O Hitler ele tem um processo ali seguindo os passos do Mussolini, na Alemanha. Em 1923, ele tentou um golpe inicial com a milícia, de veteranos da Primeira Guerra Mundial e também soldados e pessoas que aderiram ali ao discurso hitlerista. Por esse
essa tentativa de marchar sobre Berlim, o Hitler acabou sendo preso, foi condenado a 5 anos de prisão. Na prisão ele teve tempo ali para escrever a Bíblia do nazismo, o livro denominado Mein Kampf. A partir daí, o Hitler também, quando saiu da prisão, organizou um partido, estimulou adesões, atraiu dinheiro de empresários, porque ele tinha um discurso conquistador, né? Criou um jornal, que era o Observador do Povo, que batia sempre na mesma tecla ali, condenando os comunistas, judeus, pelos males do país, dizendo que foram eles que entregaram o país à desonra, entregaram o país à derrota proveniente da guerra. Então, Hitler trabalhou exatamente com essa ideia. Uma das questões mais curiosas é que o partido do Hitler ele se chama exatamente Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E aí muitos dizem que o nazismo é de esquerda. Alguns aí que não têm estudo, que não têm leitura, que não buscam se apropriar de conhecimentos necessários. O nazismo não é uma corrente ideológica de direita, ou de esquerda, melhor dizendo. Ele é uma corrente ideológica de ultradireita. Ele nem de direita ele é de ultradireita, ele vai além da direita. Esse socialismo que prega os nazistas é um socialismo onde o Estado nazista ele vai contra as individualidades e ele acaba fazendo o quê? Ele acaba concentrando todos os poderes em suas mãos. É um Estado totalitário, é um Estado que não há espaço para que os indivíduos eles possam agir fora desse Estado. As pessoas elas são e devem seguir as orientações do Estado, pois se assim não ocorrer, elas estarão incorrendo em erro. O nazismo acaba tendo uma grande aceitação na Alemanha devido exatamente o quê? Miséria, desemprego, inflação, tudo isso pesava contra o povo alemão e o nazismo conseguiu, a partir dessa tragédia que viviam os alemães, ter um discurso que acabava alimentando a vontade de mudar tal situação. O Hitler acabou ali dizendo que as nações europeias eram as responsáveis pelos males da Alemanha, os judeus eram responsáveis também porque se venderam ao capitalismo, ou melhor dizendo, eles eram propriamente capitalistas, e o Hitler acabava dizendo ali que os judeus eram os maiores inimigos da raça alemã, justamente porque eles degeneravam a raça pura, a raça ariana. E os comunistas também eram péssimos pelo fato de que eram apátridas e tentavam destruir a nação, tentavam destruir a família, tentavam destruir a religião. O Hitler acabou ali entendendo que ele deveria resgatar a raça ariana, fazer com que a raça ariana pudesse se sobrepor aos demais povos na Alemanha, e acusava exatamente os judeus de contaminarem essa raça quando houve ali o casamento de judeus e alemães. Entre 1924 e 1928, a inflação na Alemanha caiu, e isso fez com que o nazismo, de certa maneira, se arrefecesse, porém, com a crise de 29, tudo se tornou, vamos dizer assim, mais complicado. A Alemanha foi cobrada pela França, foi cobrada pela Inglaterra, que eram cobrados pelos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, grandes empresários eram judeus, né? Mais um fator aí para o Hitler odiar os judeus, dizer que eram os judeus que estavam fazendo com que a Alemanha tivesse ali problemas. Mas os nazistas, eles acabam ascendendo ao poder por vias democráticas. Primeiro, em 1923, eles tentaram um golpe e não deu certo, depois eles disputam a eleição, conseguem aí um desempenho eleitoral fraco até 1929, porém, a partir da década de 1930, isso aí muda. De 12 deputados que os nazistas tinham, eles passam a ter 107, a partir das eleições ali de 1930. E em 1932, os nazistas lançaram o Hitler para disputar a presidência da República. O Hitler não ganhou, mas teve 13 milhões de votos. Quem acabou ganhando a eleição ali foi o Marechal Hindenburg, um herói da Primeira Guerra Mundial,
né, e que odiava o Hitler. Porém, em todo caso, o nazismo acabou saindo fortalecido porque era a maior bancada de deputados e ainda recebia apoio ali de outras alas conservadoras. O Partido Nacional Socialista, o Nazi, ele tinha apoio ali de muitos deputados no parlamento, como eu disse. E a partir disso, isso foi um passo para o Hitler tomar o poder. O governo do Hindenburg percebeu que se ele não se aliasse ao nazismo, ele não governaria porque ele não teria base, né? Então, o que ele faz? O Hindenburg convoca o Hitler, convida o Hitler para ser o chanceler da República, para ser o primeiro-ministro. E a partir daí, o que acabou acontecendo? O Hitler, ele assume, e o Hindenburg também tinha uma ideia clara, que era justamente utilizar os nazistas para combater, para acabar com o comunismo, que acabava despontando ali na Alemanha com Rosa Luxemburgo. E nesse processo, o Hitler acaba se tornando primeiro-ministro, e uma outra coisa acabou acontecendo. O Hindenburg acabou falecendo, né? Nesse processo do Hindenburg acabar falecendo, o Hitler assume o poder de uma vez por todas. Em fevereiro de 1933, acabou ocorrendo um incêndio no parlamento alemão, o Reichstag, e a pergunta era quem tinha provocado o incêndio. Os nazistas, eles foram logo objetivos. Quem provocou o incêndio foi os comunistas, né? E, posteriormente, descobriu-se que foi um plano nazista, né? Para justamente pôr a culpa nos comunistas e outros democratas liberais que eram contrários ao nazismo. Quase 100 mil pessoas acabaram sendo presas. Quando o Hindenburg morre, o Hitler dá um golpe, ele se mantém no cargo de chanceler, ele assume como presidente, e a partir daí ele consegue ficar no poder, né, acumulando cargos ali de presidente e chanceler. Ele acaba com a Constituição antiga, implementa uma ditadura nazista, né? E a partir daí a Alemanha passa a ter o controle do próprio Hitler e dos nazistas. E aí criando órgãos como a SA, né, que era exatamente uma política de combate, era uma polícia de combate a todos os opositores. Com o Hitler no poder, a partir de 1933, os judeus começam a ter as primeiras proibições. Eles são proibidos de exercer profissões liberais, como de médico, advogado, professor, engenheiro. Também são impedidos de entrar nas universidades. Professores e cientistas judeus acabam sendo demitidos, perseguidos, presos. E é estabelecida em 1935 as leis de Nuremberg, né? Essas leis, elas consolidavam ali a segregação racial a judeus, aí vocês podem ler essas leis de Nuremberg no documento que é apresentado aqui, né? Então, no artigo 5º aqui é importante, quem infringir o artigo 1º será condenado a trabalhos forçados, né? Então, o artigo 1º falava exatamente o quê? São proibidos os casamentos entre judeus e cidadãos de sangue alemão ou aparentado. Os casamentos celebrados a despeito dessa proibição são nulos e de nenhum efeito, mesmo que tenham sido contraídos para eludir a aplicação da lei. Então, vemos aí como os alemães, a partir do Hitler, estabeleciam essa ideia de segregação aos judeus. E o artigo 6, o ministro do interior do Reich, que era exatamente como se denominava o novo Império Alemão, o Terceiro Reich, com o assentimento do representante do Führer e do ministro da Justiça, publicará as disposições jurídicas e administrativas necessárias à aplicação da lei. Tá? Então, essas eram as leis aí de Nuremberg, que acabavam sendo segregacionistas, que faziam com que judeus fossem perseguidos, negros fossem perseguidos, comunistas, ciganos, e entre outros, e ainda o Hitler tinha uma ideia de eugenia. O que seria essa ideia de eugenia? Matar todas aquelas pessoas que, ao nascer, tivessem algum tipo de deficiência, porque ele não consideravam importantes para o Estado. Tá? E nesse processo, a SA, em certa medida, em 1934, ela ganhou muita força, e o que o Hitler pretendeu? Ele criou uma outra força, a SS, e essa SS matou e destruiu todos aqueles indivíduos que tivessem feito parte ali na SA e que eles consideravam perigosos. Os judeus, eles tinham que andar exatamente com essas estrelas aqui, tá? Para indicar que eles eram exatamente judeus, como no caso, a estrela de Davi.
que esses indivíduos acabaram tomando poder. Em 1935, Mussolini iniciou também uma campanha contrária aos judeus, né, sendo exatamente orientado pelo Hitler. Eles também fizeram uma aliança militar. O Japão, posteriormente, também vai entrar nessa aliança militar, certo? Principalmente a partir do governo do primeiro-ministro japonês Fumimaro Konoe, né, que acaba ali sendo um dos principais artífices ali do processo dessa ascensão fascista no Japão. Então, para que vocês possam fazer em casa aí as atividades da página 96 e 97, tá? Essa atividade aí também não vai precisar fazer a entrega, só façam a atividade e aí na nossa próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Hoje eu acabei a aula bem em cima, faltando somente 3 minutos aí para a próxima aula de vocês, mas porque eu perdi muito tempo no início.